Paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui nessa quarta-feira, dia 4 de agosto, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial. Uma palavra que marcou muito a minha vida quando eu a ministrei a primeira vez, e já faz muitos anos que eu não prego essa palavra, muitos anos mesmo. Talvez porque é uma palavra que está um pouco perdida no contexto dos dias atuais, porque no século XXI a gente não tem ideia do que eles estavam vivendo, né? Porque essa igreja é a igreja do primeiro século, e então tudo é muito diferente no cenário e aquilo que eles viviam e a opressão que eles viviam e até mesmo o contexto econômico, tudo era muito diferente do que nós vivemos hoje. Mas a mensagem que o apóstolo Paulo quis dar aqui, ela nunca vai perder o sentido, e o propósito de Deus com essa carta, o propósito de Deus quando ele inspira o apóstolo Paulo com essas palavras, ela jamais vai perder o significado. E eu estava fazendo uma arrumação aqui e arrumando, tirando as minhas Bíblias do lugar e achei um caderno de anotação de, nossa, muito tempo atrás, e encontrei uma breve anotação sobre esse texto, e me trouxe a memória como se fosse ontem, o dia que eu preguei essa mensagem. E eu falei, Deus, que coisa linda, como essa palavra é maravilhosa. E eu gostaria muito de compartilhar ela com você. E que o Senhor, ele venha aflorar no seu coração esse mesmo sentimento, e que você venha realmente tomar pulso da sua existência e permitir com que o Espírito Santo faça algo maravilhoso na sua vida hoje, no nome de Jesus. Então, eu quero contextualizar, né, essa mensagem antes da gente ler ela, porque Paulo estava preso, como a maioria das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está preso, né? E essa carta, ela é escrita mais ou menos na mesma época ali que a carta aos Colossenses também é escrita. E ele dirige essa carta para Filemon. Alguns aí que são mais antigos na igreja talvez se recordem dessa ministração. E ele dirige essa carta para Filemon, sua esposa Áfia, Arquipo, que a gente crê que é filho de Filemon, e para a igreja que estava na casa de Filemon. Porque no século I, até o século III, a igreja era assim, era de casa em casa, ela não tinha um lugar específico, ela não tinha uma edificação para que fossem feitas as reuniões, elas eram feitas nas casas. E Filemon, ele era um homem de posses, ele era um homem com recursos financeiros, então as reuniões ali dentro da casa dele, ele montou uma igreja mesmo, né? E Filemon era um homem que tinha muitos escravos, e os escravos, né, até então, eram vistos como coisas, né, como dinheiro, como objeto. Eles não tinham valor nenhum emocional para as pessoas, para os seus donos, né? E muitas vezes isso desabonava e muito a pessoa. Mas Filemon, ele conhece o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ganha ele para Jesus, evangeliza ele, tanto que forma essa igreja na casa de Filemon, a família de Filemon se converte, e Filemon, então, aparentemente ali, e o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala sobre a fé de Filemon, ele fala sobre o comportamento de Filemon, ele fala que Filemon é um homem que anima as pessoas na caminhada, ele fala sobre essa questão da mudança, da transformação que Filemon teve ao ter contato com a palavra. E Paulo fala que Onésimo era escravo de Filemon. E Onésimo, ele comete um erro, ou melhor, dois erros. Ele furta algo na casa de Filemon, a palavra não diz o que, mas fala que ele comete um furto, né, através do contexto da carta, e ele foge para Roma.
Os escravos nessa época, se eles fugissem, se eles furtassem, se eles cometessem qualquer deslize, eles eram marcados com um F de fugitivo na testa, para que eles fossem identificados assim. E se bastasse isso para o seu senhor, estava bom, senão eles eram crucificados. Então, geralmente, faltava amor, faltava piedade, faltava zelo com essa classe, né? Eles eram tratados realmente como se eles não fossem nada. E Onésimo, morrendo de medo que estava, e talvez um pouco cansado do tratamento, e a gente está cansado de ver essa história, né, irmãos? Né? A gente aprendeu isso e muito estudando história, a tentativa de libertação, de serem livres, e as tantas tentativas de fuga que os escravos cometiam. Tudo na tentativa de ser livre. Então a gente entende que Filemão era uma pessoa boa, que ele era um homem bom, que ele era um homem que estava tentando ali viver a palavra de Deus. Acontece que gente boa da fé, gente boa de Deus, gente boa da igreja também se acomoda. Gente boa da igreja, gente boa da fé também estagna. Gente boa da fé também para no processo de crescimento espiritual e às vezes perde a percepção daquilo que Deus ainda quer fazer. A gente pensa assim, poxa, eu fui muito pior. E talvez Filemão, olhando para ele mesmo, fale assim, eu era um dono de escravo que surrava meus escravos e agora eu não surro mais. Talvez eu era um dono de escravo que era perverso e agora eu não sou mais. Mas nas reuniões de oração da minha casa eles não podem entrar. Mas nas reuniões de oração na minha casa, nos cultos, é da porta para fora. Mas eles continuam sendo escravos. Mas eles continuam me servindo. Porque a iluminação é até a página 2. Quer dizer, eu sou gente boa da fé, mas não o bastante para deixar com que a transformação de Deus seja completa na minha vida. Eu vou permitindo que a iluminação seja até onde eu quero, porque é conveniente para mim. E aí, eu tenho certeza que para você e para mim tem algo que nos é semelhante, porque eu tenho certeza que onde o evangelho entrou na sua vida, ele te fez um bem enorme. Que até onde você permitiu que o evangelho entrasse na sua vida, te fez um bem enorme, trouxe iluminação e transformação na sua vida. Mas eu te pergunto, gente que foi liberta, transformada e que não permite que Deus liberte e transforme outras vidas, são o quê? Se não escravos envernizados, se não pessoas que passam um pano e dissimulam. Se eu fui alguém que foi liberto por Cristo, eu preciso agir nessa mesma medida. Se eu fui perdoado por Jesus, eu preciso perdoar na mesma medida, porque senão é tudo em vão na minha vida e eu sou um dissimulado. E o apóstolo Paulo, ele começa o versículo 1. Versículo 1 de Filemão, o apóstolo Paulo começa assim, ó. Paulo, vírgula. Prisioneiro de Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Paulo que ele está dizendo aqui, prisioneiro de Cristo Jesus, era o apóstolo Paulo. Ele era Paulo, o apóstolo de Cristo, mas ele já não usa da sua autoridade, ele não usa do poder que Deus lhe havia dado para falar, olha aqui, Filemão, o negócio é o seguinte, é assim, assim e assim que tem que ser. Não, ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Irmão, começa aqui já com sabão para mim e para você, porque Paulo, ele fala, eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não estou aqui preso por Roma, nem para ser cativo de ninguém. Eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou cativo aqui pelo evangelho, porque eu estou aqui para que o evangelho cresça, porque Jesus tem algo para fazer na minha vida através de mim, e aqui nada pode me deter. E você vai entender por que eu estou dizendo isso para você. E ele diz assim,
ao amado Filemon e à igreja que está em sua casa, e vamos que vamos. E ele fala, eu estou ciente no versículo 5, do teu amor e da fé que tens para o Senhor. Versículo 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo fala, eu reconheço quem você é, eu valorizo o teu amor e a tua dedicação, mas não é o suficiente. Isso não é para você se estagnar e falar, pô, sou o cara legal, eu tô fazendo a obra, show, irrepreensível. E talvez isso seja assim, ó, presta atenção para mim e para você. Você acha que tá legal, que você tá desempenhando o seu papel, que você tá servindo, que você tá, sabe, engajado. E eu tô dizendo para você, não é o suficiente. Sabe, o evangelho fez um bem para você até agora e talvez você se acomodou com o bem que foi feito. Jesus quer fazer mais. O Senhor quer ir além. Presta atenção. Versículo 8. Pois bem, vírgula, ó. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Por quê? Ordenar, porque ele tinha autoridade apostólica, ele tinha autoridade hierárquica de falar, meu filho, eu tô te dizendo o que é para ser feito, eu tenho autoridade sobre a tua vida espiritual para dizer o que é para fazer e pronto. Mas ele diz, não, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Eu acho tão maravilhoso ele falar assim dele. Olha, eu te solicito em nome do amor. Eu sou Paulo, eu já estou velho e até sou prisioneiro agora de Cristo. Eu te clamo para que você pense acerca da consciência que há em você e com base no amor de Cristo Jesus. Sim, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Sabe, alguém que não era nada para a sociedade, alguém que era lixo para a sociedade, e alguém que tinha fugido e que eles iam crucificar se voltasse para lá. Paulo chama ele de filho. Paulo fala, para mim ele tem valor, para mim ele é um filho que eu gerei entre as algemas, porque eu posso estar preso aqui para Roma, mas eu sou totalmente livre e mesmo estando acorrentado aqui, preso, cativo nesse cárcere, o meu espírito é totalmente livre para pregar a palavra do Senhor. E Onésimo é meu filho e para mim ele tem valor, assim como você, Filemon, porque eu também preguei para você e vocês têm o mesmo valor para mim. Oh, glória! Gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. Sabe por quê? Porque Deus tem o talento, o dom maravilhoso de transformar a desgraça, de transformar a maldição em bênção. Porque Deus, ele transforma a nossa tristeza em alegria, porque Deus, ele transforma todo o cenário de destruição e de coisas que nos aborrecem em algo que pode ser maravilhoso na nossa vida. Útil a ti e útil a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Olha só. Se ele voltasse, ele poderia ser marcado na testa para sempre e acabarem com a vida dele. Ou realmente ele poderia ser crucificado e morto. E quero te dizer que eu estou enviando o meu próprio coração. Irmão, o que você ia fazer com uma carta dessa? Você recebe uma carta dessa? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego, por causa do evangelho. Olha só, o que ele sofria, o que ele chorava ali por causa do evangelho. Ele pagava um preço alto, mas ele não se furtava, não corria. Ele enfrentava com alegria.
Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, podendo ele, como disse, ordenar. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Irmãos, muitas coisas nos escravizam. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo estava algemado, preso, por conta de um propósito maior de Deus na vida dele e na vida de todos nós por conta disso que ele viveu. Tem muitas coisas que nos aprisionam hoje e a gente fica de forma cômoda, refém disso tudo. Às vezes é o dinheiro que nos escraviza, né? A gente toma qualquer decisão fazendo conta e apegado àquilo ali e não abençoa as pessoas e preso àquilo ali, sempre com um espírito de miséria e ganância e sempre pensando onde é que eu vou tirar algum proveito das pessoas. E isso eu tenho certeza que não agrada a Deus. E isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. A pessoa nem come direito na rua ou nem vai num restaurante e tem prazer em comer e paga a conta já receoso, recebe a conta já nervoso. Nem tem prazer nisso. Onde estará o teu tesouro, ali estará o seu coração. Tome cuidado onde você tem colocado o seu coração. Talvez a pessoa é escrava psicologicamente e deixando outras pessoas te manter escravo, né? Deixando ser manipulado por outro, domínio, né? Ter o domínio emocional do outro. Ou escraviza ou se mantém escravo, ou se deixa ser escravizado por alguém. A pessoa fica te ameaçando o tempo inteiro, psicologicamente. Ah, se você não fizer isso, eu vou te largar. Se você não fizer isso, eu vou te deixar. E a pessoa fica sendo dominada por aquilo e sendo escravizada por aquilo. Escravo espiritual. Quantos pastores têm assumido esse papel de dominar as suas ovelhas? E pior, formando um povo carrasco, formando um povo abusador, formando um povo racista, formando um povo preconceituoso, formando um povo homofóbico. Você viu aí na televisão, todo lugar agora tá essa questão de pessoas, enfim, tentando contra a sua própria vida. Irmãos, você acha que é fácil uma pessoa lidar com esse próprio sentimento de não se aceitar no seu próprio corpo, de talvez não aceitar a sua sexualidade, ainda ter mais alguém para recriminar? O Senhor não levantou a igreja para esse papel. O Senhor levantou a igreja para consolar, para ajudar, para ser um caminho no deserto e não para sermos acusadores e atirarmos pedra. E eu vejo pastores incitando o povo contra as pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E precisamos, no nome de Jesus, não aceitar esse papel. Precisamos, no nome de Jesus, parar esses abusadores, porque esses sim são os abusadores. Esses sim são os estelionatários da fé. E o Senhor não tem prazer nessas vidas. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você fala, com as suas colocações nas redes sociais, porque tem alguém que pode se ferir e o Senhor zela pelos corações. Olha só o cuidado que Deus teve, que o Senhor Jesus teve, usando a vida do apóstolo Paulo para cuidar da vida de Onésimo. Ele tinha errado, irmãos. Ele tinha falhado, ele tinha furtado e fugido, ele tinha cometido um erro, mas ele estava arrependido. Ele tinha conhecido Jesus e tinha sido transformado pela iluminação do Evangelho. Portanto, ele precisava ser recebido de volta. Portanto, ele precisava ter uma oportunidade de ser recebido de volta. E se a igreja estiver pronta para bater, se a igreja estiver pronta para recriminar, não, errou, tem que ser jogado fora, tem que ser expulso. Esse não é o papel da igreja do Senhor. Esse não é o papel que o Senhor Jesus disse que era para que nós façamos. Ele disse para a gente amar, para sermos consoladores e ajudadores, para que nós venhamos reanimar o povo. Pense nisso.
Talvez você seja um escravo sexual, afetivo, dependente. Precisa disso o tempo inteiro para se manter em pé. O Senhor quer libertar você. O Senhor quer arrancar essas amarras. O Senhor quer tirar tudo o que talvez esteja prendendo você de não receber a iluminação total da parte do Senhor. O Senhor não quer que nós venhamos ser pessoas que se colocam numa posição superior. O apóstolo Paulo tinha todo o direito de falar com Filemão numa posição superior, porque ele tinha uma posição hierárquica superior, mas ele fez o contrário. Ele se colocou como o mais humilde de todos e falou: olha, podendo te ordenar, eu estou te pedindo para que você pense com amor. Sabe, talvez você ache que o Evangelho já fez muito por você, porque já te livrou de muitas maldades que você carregava no seu coração. E você fala: nossa, eu já fui muito pior. E eu já fui curva de rio, como muitos dizem. Mas eu te digo uma coisa: Jesus quer fazer muito mais. Se você ama Jesus, de verdade, ame Onésimo. E os Onésimos da vida são todos aqueles que talvez fizeram qualquer coisa contra você. No caso, Onésimo tinha, como eu disse, furtado e fugido, abandonado, decepcionado Filemão. Ame Onésimo. Ame as pessoas. Só quem recebeu perdão é que é capaz de perdoar. Quando Paulo pede isso para Filemão, é porque ele tinha certeza que Filemão tinha recebido a palavra verdadeiramente. Porque foi ele que tinha pregado para Filemão, ele sabia que ele era convertido. Por isso que Paulo, quando pediu, sabia que não estava pedindo demais. Mas Filemão precisava ser livre o suficiente para ser irmão do escravo e amá-lo como irmão. Sabe, você precisa ser livre o suficiente para amar quem quer que seja que tenha te magoado, te afrontado, te abandonado, te deixado, virado as costas para você. Você precisa ser livre. E aí, o que é lindo é o que Paulo fala agora. Presta atenção. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, o que é companheiro? É alguém que anda junto, é alguém que divide o pão, é alguém que divide a caminhada, é alguém que, sabe, na vida tá sempre um auxiliando o outro. Ele fala: se você me considera um companheiro, alguém que divide a vida, alguém que tá com você, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu não tô falando para você, olha só, Filemão, olhar para ele e ver se ele tá apto. Eu tô falando para você olhar para mim. Mas se você não entendeu isso ainda, faz o seguinte: se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo diz assim para ele: se você não entendeu, eu vou te dizer mais claro, Filemão. Abre uma conta e escreve assim, ó: Paulo deve. E lança lá tudo o que Onésimo tá te devendo. Tudo. Quanto que ele custa? Quanto que ele furtou e quanto que ele custa? Lança lá. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quanto que você custa, Filemão? Quanto vale a tua vida? Você custa caro? Você custa mais caro do que Onésimo, Filemão? Porque eu vou te lembrar de uma coisa. Tu me deves até a ti mesmo. Sabe por quê? Porque se ele creu no Evangelho, se ele creu em Jesus Cristo, foi porque Paulo pregou.
E se ele creu, ele tem a vida eterna. E se ele tem a vida eterna, ele recebeu um benefício inestimável. Paulo fala assim, você me deve até a ti mesmo. Então lança lá na minha conta. E se eu ainda dever alguma coisa, eu venho e te pago. Houve salvação na tua casa. Tem uma igreja na tua casa. Lança lá também na minha conta, rapaz. Recebe esse homem. E não é para receber ele como escravo. É para receber ele como teu irmão na fé. É para receber ele como teu companheiro de caminhada. E ele diz, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu quero frisar aqui Marcos. Paulo estava falando de perdão porque ele tinha experimentado esse perdão. Eu já disse lá em outra pregação da dificuldade que Paulo teve em aceitar Marcos, João Marcos, de volta no ministério. Mas Deus o tratou e ele trouxe Marcos de volta para o ministério. E aqui nós mostramos que Marcos estava servindo junto com ele. Paulo estava falando de algo que ele experimentou, o perdão. E ele estava falando para Filemão, perdoa, perdoa, perdoa e ama, perdoa e ama, porque você vai muito receber com esse benefício. Sabe? O que o evangelho parou de gerar na sua vida porque você se acomodou? É tempo de transformação, irmão. É tempo da gente continuar deixando Deus trabalhar e produzir em nós o excelente fruto do evangelho na nossa vida. É tempo de crescer. É tempo de quem era inútil se tornar útil para o Senhor. É tempo de quem era inútil, de quem estava acomodado, voltar a ter utilidade nas mãos do Senhor. É tempo de quem foi embora voltar. Mas para isso você precisa abrir a porta. No nome de Jesus, abra as portas e deixa aquele que foi embora voltar. Acolha-o, ame-o e a boa obra que o Senhor começou, Ele vai concluir nas nossas vidas. A cada dia, um pouquinho mais. Que essa palavra tenha sido bênção para você. Poderia falar muito mais acerca dela, porque ela é uma bênção. Que você leia Filemão, é uma cartinha curtinha, 25 versículos. Que o Senhor abençoe a sua vida cada vez mais. Deixe seu comentário aqui, sua curtida. Principalmente, compartilhe com alguém, semeie na vida de alguém. No nome de Jesus. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. Até semana que vem.